E olha, pessoal, os moradores de diversas regiões do DF reclamam da infestação, sabe de quê, gente? Daqueles caramujos, os caramujos africanos. Esse aumento é principalmente devido agora à temporada de chuvas aqui na capital. Vamos falar ao vivo agora com o Bruno Silveira, ele está lá na 309 Norte. Bruno, muito boa tarde para você, Bruno. A situação é complicada aí para os moradores que têm reclamado bastante, mas não é só na Asa Norte, né? Em vários pontos do DF há essa reclamação e a gente recebeu vários vídeos, inclusive dos telespectadores, né? Boa tarde mais uma vez. É isso, Kenzo, uma boa tarde a você e a quem nos acompanha. Não é só aqui na Asa Norte não, viu? A gente já escutou relatos dessa infestação de caramujos africanos lá na Asa Sul, em Planaltina, Sobradinho, no Jardim Botânico, no Paranoá. Então, assim, relatos em praticamente todas as regiões administrativas aqui do Distrito Federal e até do entorno. Eu vou pedir para o nosso repórter cinematográfico Magno Serra mostrar, porque a gente conseguiu flagrar exatamente um caramujo desse ali na frente, ó. Ele está meio escondidinho. Esses caramujos, eles são mais difíceis de ser encontrados durante o dia, porque são animais de hábitos noturnos. Então, a maioria dos relatos que a gente encontra de moradores é que encontraram esses animais no período da noite. Aqui na 309, essa infestação, os moradores só conseguiram perceber ela no período noturno, aqui nessa área verde e em outras. A gente vai conversar então com esses moradores, porque assim, Kenzo, a preocupação é muito grande, porque ainda falta um pouco de informação. Como que lida com um animal desse? O que ele transmite de doença? Então a gente vai conversar com os moradores e vai tentar trazer um pouco mais de informação para quem está nos assistindo. A Samanta, que mora aqui na 309, ela foi uma das primeiras moradoras aqui da quadra a perceber essa proliferação, e ficou assustada, porque uma amiga dela já tinha tido um problema com um animalzinho, o cachorrinho dela, que tinha tido um problema com esse caramujo. Então, Samanta, você viu essa infestação aqui na 309 e ficou preocupada, né? Porque você já tinha ouvido relatos preocupantes sobre esse bicho, né? Uma boa tarde. Olá, bom dia. Pois é, eu fiquei com muito medo. Há um tempo atrás, uma amiga minha me contou uma história que ela teve problemas com o cachorro dela, que brincou com esse animal e aí ele ficou doente, né? Eu nem sei se ele chegou a morrer. E depois disso eu fiquei com muito medo, porque eu também tenho uma cachorrinha. E ela anda aqui nessa área e às vezes ela inclusive come grama, então eu fico com medo, eu não sei. Dizem que ele transmite doenças que pode afetar o cérebro, acho que o estômago, o intestino, então eu fico com medo, sabe? E se a minha cachorra come uma grama que ele passou na época da chuva, eu nem trago. Eu também tenho uma enteada de 2 anos que gosta de brincar aqui. E eles são bonitinhos, né, o caramujo, assim. A criança fica curiosa, eu tenho medo que ela pegue e que isso depois traga problemas de saúde para ela, sabe? Então fica esse receio, porque você não sabe direito o que ele pode fazer, o que ele pode causar. Então a recomendação que você dá para você, para a sua família, é não vir aqui, né? Sim, inclusive para os outros moradores, né? Eu até cheguei a comentar com o condomínio para que a gente pudesse ter assim um alerta aos moradores, porque aqui é uma região que as crianças vêm para brincar, os moradores que têm cachorro traz os seus cachorros para cá. Então eu tenho medo que o animal que vem, como eu falei, come a grama, que esse animal contrai alguma doença. A criança que está brincando aqui no jardim, olha para esse bicho, acha bonitinho, vai querer pegar, né? Ainda mais criança pequena, ela tem essa coisa de querer pegar. Então eu fico com muito medo, né? Sim, e a gente até tenta fazer um controle aqui no condomínio, mas assim, não é um problema só, como você falou, não é um problema só do condomínio, né? Eles andam, eu mesma caminhando por aqui, eu já vi caramujos que saem do prédio ali do lado, vem para cá, caramujos que saem daqui desse prédio e vai lá para o comércio. Então a gente não consegue ter uma solução que seja individual para um problema que é coletivo, né? E, Kenzo, como a Samanta falou, esses bichos eles circulam aqui pelas regiões. A gente vai conversar com o Edson, que ele tem um comércio, a gente está aqui exatamente na quadra residencial, mas logo aqui na frente tem a parte comercial da 309. O Edson tem um comércio ali e ele fala que lá no comércio dele ele já sente a presença e os impactos desse caramujo lá, não é, Edson? O que está acontecendo por lá? Exatamente, a gente tem tido relatos de clientes diariamente que veem esse animal, não só aqui, na Asa Norte, mas também por todo o Distrito Federal. E os comentários demonstram uma clara ignorância a respeito dos procedimentos a serem adotados com esse animal. Acho que falta, se é um animal que pode trazer malefício ao ser humano e também aos animais, deveria haver uma notificação, uma publicidade maior com relação aos procedimentos que devem ser adotados para tratar desse animal, para poder eliminar o animal, né?
Você estava contando que ontem mesmo seu filho encontrou um em casa, ia entrar, ele ia pegar ele com a mão, mas não pegou porque não sabia como mexer. Como é que foi isso? Exatamente. Ontem mesmo pela manhã meu filho mora no Village Montanha, no condomínio, e ele viu o animal e ele não sabia, 32 anos ele, né? Quer dizer, falta de informação, ele não sabe como lidar com o animal, né? Então, se um rapaz de 32 anos não sabe, eu imagino que a grande parte da população esteja ignorando a forma correta de lidar com isso. E Kenzo, olha só, a gente estava falando, né, da preocupação dos moradores, a gente vai falar com a Degma agora, que ela mora aqui no prédio também, e ela estava passeando com a cachorrinha dela na noite, depois do Ano Novo, ali na madrugada do dia 1º, por volta de 1 da manhã, justamente nessa área verde aqui, e ela encontrou então uma infestação. Ela estava com a cachorrinha, ela ficou preocupada, ela vai falar com a gente agora. Degma, você com seu cachorrinho, né, com a pequenininha aqui, passeando, viu essa situação, ficou um pouco receosa, preocupada, né? Bruno, eu fiquei espantada, horrorizada, porque eu nunca tinha visto, eu já tinha lido a respeito, né, do risco, dos perigos e tal, entrou pelo Paraná, e aí assolou o Brasil, está destruindo hortaliça. Entende? Até então era só informação, né, de leituras. Depois, num dia, na virada do dia 1º, por volta de 1 da manhã, eu disse com ela que ela é com a Baby, ela é recém-resgatada, e aí por aqui comecei por lá, porque era um lugar mais tranquilo. A Samara, ela havia me falado do risco, isso bem antes. Mas aí eu deparei com um bicho assim, sabe? Eu mesmo, foi espantoso, sabe? Porque eu fiquei chocada. E vim passando por aqui fotografando. E muito chocada, muito assustada. Porque são monstros, eu peguei monstros, entendeu? E aí vi os ovinhos, entendeu? Porque eles vão se arrastando, aparecem os chifrinhos da cabecinha do caracol, e é um espanto. E parece que os que eu vi, que eu inclusive tirei muitas fotos, eles são assim, foram tamanhos medianos, talvez jovens ainda. E eles estavam espalhados e andando, sabe, passeando belos e formosos por aqui. Enfim, eles são perigosos. Não é só um risco econômico, porque eles destroem hortaliças, há fazendas de São Paulo que eu sou, São Paulo, Paraná, Espírito Santo, Amazônia, entendeu? Que se tornou uma praga que devora a agricultura. Além disso, há também o problema ambiental. Segundo eu li também, pesquisei, depois que eu os vi aqui, eu saí para pesquisar, eles, depois do problema do desmatamento no Brasil, que é uma coisa espantosa, horrorosa, pavorosa, eles são o segundo maior problema ambiental brasileiro. Porque eles destroem, as pessoas não sabem o que é, e eles estão atacando, e se nada for feito, se não houver uma campanha efetiva, entendeu, Bruno? Se não houver isso, isso vai proliferar. A cada ano, aumentando, e aí vai ficar incontrolável, como está a dengue, a chikungunya, a zika, porque não há providências das autoridades. Não há ações efetivas, entendeu? Isso é muito preocupante, Bruno. Pois é, Kenzo, então fica aqui a preocupação dos moradores. Eu vou pedir para o nosso repórter cinematográfico Magno Serra mostrar de novo aquele caracol para as pessoas verem. Muita gente não conhece o caramujo, né? Esse caramujo africano, não conhece como é que ele é. Sobre essa preocupação dos moradores, a gente entrou em contato com a Secretaria de Saúde e um pouquinho antes da gente entrar no jornal, Kenzo, eles mandaram uma nota para a gente que eu vou ler agora o posicionamento então da Secretaria de Saúde. A Secretaria informa que cabe à Diretoria de Vigilância Ambiental, a DIVAL, conhecer e detectar as mudanças nos fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente que interferem, então, na saúde humana com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle desses fatores de riscos e das doenças de agravos relacionados a essa variável ambiental, que no caso é esse caramujo africano. Já a Secretaria de Saúde informa também que o Ministério da Saúde tem recomendado algumas ações de combate a esse molusco, o caramujo africano, para que elas sejam executadas também apenas por adultos, porque eles são por adultos que estejam devidamente protegidos, porque esses animais, Kenzo, eles podem trazer algumas doenças aos seres humanos. Então, quando a pessoa encontra um caramujo desse, qual que é o procedimento que ela deve fazer? As pessoas elas devem catar esses animais e os ovos que os acompanham com as mãos, e essas mãos devem estar protegidas ou por sacos plásticos ou também por luvas. Quando a pessoa pegar esse animal, então, ela vai colocar em outro saco plástico fechado, vai depois quebrar a concha desses animais para evitar, né, que os ovos se proliferem, e também fazer um buraco no solo para que seja tapado com cal. Então, esse é o procedimento indicado pela Secretaria de Saúde
saúde no caso de encontrar um animalzinho desse, como a gente está vendo. Segundo os moradores aqui, Kenzo, esse caramujo que a gente está mostrando, ele é pequenininho ainda, ele deve ser um filhote, porque o relato dos caramujos que eles encontram aqui são animais bem maiores, como a gente ouviu o relato então do pessoal. Então, Kenzo, a gente vai dar mais algumas recomendações que vieram da Secretaria de Saúde. Olha só, não pegar esses animais com a mão, sem se proteger então com essas luvas ou sacos plásticos, não deixar que as crianças brinquem com elas. Quando for ao mercado, comprar hortaliças, frutas, essas coisas, a recomendação da Secretaria de Saúde é lavar bem então esses alimentos, deixar de molho por 30 minutos em 1 litro de água misturado com 1 colher de sopa de água sanitária antes então de ser feito o consumo. E agora, uma das recomendações mais importantes, Kenzo, não comer esse animal que for encontrado em vida livre. Esse caramujo africano, ele foi trazido ao Brasil mais ou menos ali na década de 80, segundo uma bióloga que conversou com a gente, para ser introduzido então no cardápio culinário dos brasileiros. Mas como ele não teve um apelo muito significativo, então não foi para frente essa ideia de trazer esse caramujo para os nossos pratos, né, para os nossos cardápios. Então, os criadores, na época, para não matarem os bichinhos, resolveram soltar eles na natureza. O que foi um erro, porque esse não é um animal nativo da nossa biologia, né? Da nossa fauna, da nossa flora. Então ele acabou sendo um animal estranho, invasor, tanto que não tem um predador específico aqui no Brasil para esse animal. E para a gente deixar bem claro também, ele é muito diferente do nosso caramujo, do nosso caracol brasileiro. São diferenças assim nítidas, né? Tanto no tamanho, na composição do corpo. O nosso caramujo brasileiro não traz tantos problemas. Esse caramujo africano, por ser um animal invasor, ele pode trazer, segundo a bióloga que conversou com a gente, alguns problemas de saúde. 2 deles são os principais para os seres humanos. Esse caramujo, ele pode trazer uma inflamação intestinal nas pessoas e também ele pode transmitir meningite. Então, assim, é preciso tomar muito cuidado com esse tipo de animal. Essa proliferação dele está acontecendo em diversas áreas do Distrito Federal, como a gente vem acompanhando relatos, né, dos moradores, não só aqui na Asa Norte, na Asa Sul, no Jardim Botânico, Planaltina, Braslândia, no Gama. Então, assim, eu duvido que alguém no Distrito Federal não tenha achado um desses caramujos. E nessa época de chuva, Kenzo, que a gente está enfrentando agora, a situação ela tende a piorar um pouco, porque esses animais eles se reproduzem mais. A gente deu a informação lá no começo, eles geralmente são vistos mais no período noturno. Esse que a gente viu aqui agora é uma exceção. Então, assim, a gente deu uma olhada aqui para ver se a gente conseguia achar mais, mas como está de dia, a gente não conseguiu então encontrar outros desses animais. Então os moradores que se depararem com esses caramujos provavelmente vai acontecer no período da noite, e com essas recomendações que a gente recebeu da Secretaria de Saúde, então tomem todos os cuidados, não peguem esses animais com as mãos, lavem bem os alimentos, não deixem crianças ou animais de estimação chegarem muito próximos desses animais também, porque existe um perigo. Então, Kenzo, a gente eu volto com você depois de toda essa explicação sobre essa infestação de caramujos africanos que está acontecendo aqui no Distrito Federal. Isso, Bruno. Inclusive, Bruno, a gente recebeu vídeo, né, de diversos moradores em diversos pontos do Distrito Federal. Novo Gama, por exemplo, mandou vídeo aqui pra gente reclamando dessa situação. Taguatinga também, os moradores reclamam desses caramujos africanos que estão infestando boa parte de uma região lá em Taguatinga também. Jardim Botânico também, a gente recebeu vídeo de moradores do Jardim Botânico, ou seja, não é um problema isolado da Asa Norte, é um problema que está em vários pontos do Distrito Federal. E como as pessoas devem proceder, né? Quais são os cuidados que a gente deve ter? O Bruno já trouxe aqui agora alguns cuidados que a gente deve ter, que são orientações que foram repassadas pela Secretaria de Saúde, ou seja, nunca toque com as mãos, né, nesses caramujos. É importante que você proteja as mãos, seja com saco plástico, seja com uma luva, vai lá e cata esse caramujo. E aí a gente vai dizer agora para vocês como é que vocês podem dar uma destinação para eles, de que forma que vocês podem se livrar desses caramujos. Como? Uma bióloga falou com a gente, bióloga da Universidade de Brasília, a Maria Júlia Martins Silva, explica melhor então sobre essa espécie de caramujo e como as pessoas devem se livrar desse caramujo. Vamos ver. O caramujo africano, ele é vetor de doença. São várias doenças, mas principalmente 2. Uma que pode gerar problemas no aparelho digestório e outra que pode gerar meningite. Então, é um molusco que é também de interesse de saúde pública.
Como é que a gente pode pegar esse molusco? Com a mão protegida por saco plástico ou luva, coloca num tonel de ferro e incinera. Se isso não for possível, também pegar com luva ou saco plástico, cavar um buraco no terreno, quebrar a concha, jogar os caramujos no buraco, colocar cal e tampar. A cal serve para matar o parasita. Tá aí então a informação que foi repassada por essa bióloga da UNB, né, explicando para a gente então exatamente isso, né, Bruno? A gente acabou de ouvir a explicação, não sei se você conseguiu ouvir bem aí a explicação da bióloga, explicando que as pessoas devem pegar com cuidado esses caramujos, não permitir que crianças brinquem com os caramujos, né? Os caramujos africanos, então pega só com a mão protegida, seja com uma luva, seja com saco plástico, pega esses caramujos, quebra essa casca deles, né? Cava um buraco, coloca o molusco ali dentro e aí joga cal nesse molusco que é para matar o parasita do caramujo africano e aí depois enterra o restante. Então essa é a recomendação que a bióloga fala, explica para o pessoal que está em casa, então vale inclusive esse conselho para os moradores dessa região aí da Asa Norte, né, que tem sofrido e tem enfrentado esse problema. Bruno. É isso, Kenzo. Essa bióloga também explicou nesse vídeo um motivo que faz a gente entender o porquê dessa proliferação tão grande. Esses caramujos africanos, quando eles estão no período de reprodução, a fêmea, no caso, ela consegue colocar até 600 ovos. Então, assim, uma fêmea desse caramujo põe 600 ovos que vão virar outros 600 caramujos. E eles têm até 2 períodos de reprodução por ano. Então, esses 600 ovos, no fim, podem se tornar 1.200. Por isso que a gente tem esse registro dessa proliferação tão grande desse molusco, que é um molusco invasor à nossa natureza, aqui não só na Asa Norte, mas também por todo o Distrito Federal, Kenzo. Então, os moradores agora com essas dicas já vão saber, então, como lidar, porque muita gente, a reclamação que a gente ouvia aqui dos moradores da Asa Norte é que não sabiam exatamente como lidar, como proceder no encontro com esse animal. Agora, com esse serviço que a gente deu aqui, as pessoas já estão muito mais informadas e já vão poder lidar melhor, então, com essa proliferação desse caramujo africano em várias áreas aqui do Distrito Federal. Kenzo, eu volto com você. Boa, importante isso, Bruno. Inclusive, Bruno, a gente tem recebido muitas reclamações, né, de várias pessoas aqui do Distrito Federal. A gente já falou que algumas pessoas têm mandado vídeos aqui pra gente. Por exemplo, moradores do Jardim Botânico, Taguatinga, Novo Gama também já mandaram vídeo pra gente da infestação desses caramujos. E a gente tem recebido agora, ao longo do nosso link ao vivo aqui, algumas pessoas reclamando também de outros pontos daqui do DF. Já já a gente vai trazer que pontos são esses, que áreas são essas. Mas fica aqui essa recomendação importante para você. Se você está ligando agora a televisão aqui com a gente e quer entender melhor qual é essa situação dos caramujos, eu te explico agora, rapidamente. Vou fazer um resumo aqui para vocês. Os moradores da 306 Norte têm reclamado bastante da infestação desses caramujos por lá, pessoal. E aí, mandaram vários vídeos para a gente dos caramujos que eles saem principalmente, eles dão as caras aí pelas quadras, pela área verde, principalmente à noite. Por isso essa imagem mais escura aí. E aí, os moradores estão preocupados. O que a Secretaria de Saúde orientou? Que as pessoas não toquem com as mãos nos caramujos. Por quê? Porque eles podem trazer doenças, inclusive a meningite, por exemplo, segundo a Secretaria de Saúde. Então, esse é um cuidado que as pessoas devem ter. Se você for tocar nesse animal, precisar tocar para poder retirar ele de uma área e dar um fim nesse caramujo, você tem que colocar uma luva para que você tire esse caramujo com calma, com cuidado, coloque esse caramujo em uma área. E o que uma bióloga explicou aqui pra gente, pessoal? Como é que você pode se livrar desses caramujos de uma forma correta, né? Como você pode dar um destino para eles. É importante que você quebre essa casca deles, né? Enterre, cave um buraco, enterre o molusco e aí coloque cal nesse molusco, que aí ele morre. Aí morre esse parasita e você acaba matando e exterminando esse caramujo. Foi uma orientação que uma bióloga passou pra gente. Se a gente conseguir agora, a gente pode até colocar mais uma vez essa orientação, porque eu acho que vale a pena, porque muita gente tem mandado várias perguntas aqui pra gente, tem indicado que esses caramujos têm aparecido em algumas outras regiões aqui do DF. Então eu acho que vale a pena a gente recontar para vocês
essa informação que foi dada por uma bióloga da UNB, hein? Uma especialista, a Maria Júlia, professora da UNB, explicando para a gente como a gente deve dar uma destinação para esses caramujos. Vamos rever esse depoimento da especialista. O caramujo africano, ele é vetor de doença. São várias doenças, mas principalmente duas. Uma que pode gerar problemas no aparelho digestório e outra que pode gerar meningite. Então, é um molusco que é também de interesse de saúde pública. Como é que a gente pode pegar esse molusco? Com a mão protegida por saco plástico ou luva, coloca num tonel de ferro e incinera. Se isso não for possível, também pegar com luva ou saco plástico, cavar um buraco no terreno, quebrar a concha, jogar os caramujos no buraco, colocar cal e tampar. A cal serve para matar o parasita. Está aí a explicação da professora da UNB, bióloga também, então, dando todos esses esclarecimentos. Bruno, obrigado pela participação aí, já passa essa dica para o pessoal que está nos acompanhando também ao vivo, então, reforça com eles os cuidados que as pessoas devem ter. Obrigado pela participação, até daqui a pouco. Então é isso, pessoal, está aí essa orientação que foi dada, então, por uma especialista, como você deve se livrar desses caramujos. E eu quero agradecer